eu não tinha nada comprado, nem não tinha televisão, não tinha nem sequer uma cama. Por quê? Porque eu tinha tudo dentro de casa. Então começou a reviravolta na vida de Rose, que largou tudo para Tailândia para sair São Luís. Sem emprego, sem casa de sogra para morar, sem família, sem ninguém. Então veio aquela situação. Eu cheguei num momento, irmãos, que eu me encontrava dentro de casa, eu ia para o supermercado, eu comprava latinhas de cerveja, fardinhos de cerveja e comprava as carteiras de cigarro. Por quê? Porque eu cheguei num momento que o vazio dentro de mim estava tão grande que eu fiquei na cadeira de coitada. Pô, cheguei agora. Meu noivado terminou, eu estou falando na casa da minha ex-sogra, que não é mais minha sogra, não tenho ninguém aqui. Então, eu fui buscar felicidade, fui buscar ocupar aquele vazio que estava dentro de mim, foi supérfluo. Eu quero o quê? Eu vivi ao ponto de eu estar bebendo e estar fumando dentro de casa sozinha. Para o quê? Para preencher aquele vazio que estava no meu coração. Foi então quando Deus tocou no meu coração, eu fui fazer uma visita na igreja lá perto de casa, que era a igreja batista. E lá eu fui ministrada através da palavra e resolvi me reconciliar os caminhos do Senhor. Por quê? Porque antes eu já conhecia a palavra. Antes de eu vir para cá, eu ia para a igreja de Tailândia, eu era da igreja de Tailândia. Então eu me reconciliei. E daí Deus colocou uma pessoa que eu conheço na minha vida e falou: olha, Rose, está abrindo uma igreja de Cristo em São Luís. E eu quero que você vá lá, eu quero que você conheça os pastores, eu quero que você ajude a obra. Então foi quando eu comecei a manter contato com o pastor Gé. Depois de muito tempo enrolando, eu fui na igreja. E para onde glória do Senhor eu estou até hoje. Amém. A partir do momento que eu passei para essa igreja, eu me identifiquei, era lá no Planalto Brasil, eu tinha que pegar 2 ônibus. Então foi quando eu saí da casa da minha ex-sogra, eu fui para a casa de Rafaela, que todos conhecem Rafaela Aline. Passei um mês na casa de Rafaela e fui. Eu falei: Senhor, eu não aceito ficar na cadeira de coitada, eu não aceito essa vida para mim, porque você é fiel. E a palavra de Deus fala: clame a mim, chega a mim, responder-te, farei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o que eu fiz? Que é o que precisamos fazer. Eu saí da cadeira de coitada. Aquela moça que estava ali se preocupando em estar bebendo, em estar fumando, em estar se lamentando pela situação que o inimigo estava colocando na minha vida, se posicionou. Eu me prostrei aos pés do Senhor e resolvi o quê? Buscar. Resolvi me posicionar e lutar. Então eu comecei a correr atrás de emprego. Fiquei na casa de Rafaela, morando na casa de Rafaela. Comecei atrás de emprego. Fiz uma entrevista de emprego, não deu certo, não fui aprovada. Mas Deus é tão fiel que nessa empresa que eu fiz a entrevista, o dono da agência de emprego gostou do meu perfil. E no outro dia eu liguei para saber o resultado e ele disse: olha, você não foi aprovado, mas eu tenho uma proposta para você. Você está disponível para trabalhar? Minha esposa está precisando de alguém para trabalhar. Eu falei: amém. Estava sem fazer nada, sem emprego, com um monte de conta para pagar. Fui. Essa proposta é o quê? Para me fazer auditoria em obra. Então vocês imaginam, uma menina que eu estava numa obra com não sei quantos peões fazendo auditoria. Fui, aceitei, fui para a obra para ganhar uma diária de R$30. Eu passava o dia todo no sol quente fazendo auditoria e inventava em estoque de obra para ganhar R$30. E fui. Continuei para a igreja, continuei orando, continuei clamando. E diante disso estava a minha faculdade, que eu tinha iniciado quando eu vim para cá. Que eu disse: aí, eu vou trancar, eu vou parar. Eu falei: não, Senhor, tu vai me honrar que eu vou terminar minha faculdade. Coloquei meu propósito diante do Senhor, me prostrei aos pés do Senhor e disse: eu vou terminar minha faculdade. Continuei trabalhando, ganhando meus R$30. Não era muito, mas continuei ganhando meus R$30. E Deus foi abrindo as portas, irmãos. Então, o rapaz, essa mulher que eu fui trabalhar com ela gostou do meu trabalho, me contratou para trabalhar na empresa dela. Automaticamente, eu tinha deixado currículos em outros lugares, abri uma porta, eu fui chamada para trabalhar no TRE. No mesmo dia que eu fui fazer a entrevista no TRE, o dono da empresa me fez uma entrevista. Então Deus me abençoou, em vez de um trabalho, Ele me deu 2 trabalhos. Eu terminei minha faculdade. Ano passado eu consegui o meu carro, que foi um dos propósitos que eu coloquei diante do Senhor. Senhor, eu quero terminar minha faculdade. Senhor, eu quero comprar meu carro, e Deus vem me abençoando. O que eu quero dizer para vocês com esse testemunho? Que nós não podemos, independente da situação triste que estejamos, ou independente da situação difícil que estejamos passando, nós temos um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele nos
criou para vencer, para nos levantar, para que sejamos fortes diante das dificuldades. Então, está na hora de começarmos a sair da cadeira de coitado. Não adianta você ficar só se lamentando, só chorando. Ah, Senhor, por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso? A campanha de Ana fala isso. Ana prostrou-se aos pés do Senhor, levantou e definiu-se e determinou orar em busca do seu milagre. Foi o que eu fiz. Eu saí da cadeira de coitada, que não tinha emprego, que não tinha onde morar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho minha casa, tenho televisão, tenho cama, tenho geladeira, tenho fogão, tenho máquina de lavar roupa, concluí minha faculdade, tenho meu carro para ir todos verem que eu consagrei aqui na igreja. Todo mundo viu que Deus me abençoou com meu carro, comprei, estou pagando, não tenho nenhuma prestação atrasada, para a honra e glória do Senhor. Então, eu sou uma mulher bem sucedida. Por quê? Porque eu escolhi caminhar nos caminhos do Senhor. Acreditar naquele que é fiel para cumprir e naquele que promete que cumpre, que é Deus. Então, vamos nos manter firmes pela nossa fé, esperando o tempo de Deus e as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Porque Deus não é homem para mentir. Ele promete e ele cumpre. Mas lembre-se, tudo no tempo do Senhor. Mas, porém, basta nos posicionar. Temos que estar posicionados e firmes. Larga de estar se lamentando, sai da cadeira de coitado, de estar chorando, de estar se lamentando. Então, esse é o testemunho que eu tenho para dar para vocês. Assim como eu passei pelas dificuldades de um lugar, sair da casa da minha sogra, que eu não tinha nenhum lugar para morar, estava sem emprego, não tinha perspectiva de emprego, comecei a trabalhar, ganhando uma diária de R$ 30, estou aí hoje, com minha faculdade concluída, com meu carro comprado, e para a honra e glória de Deus, uma mulher feliz na obra do Senhor, para a honra e glória do Pai. Amém? Deixar de falar, Deus me amou, me chamou e eu estou aqui. Confiou, me disciplinou,